Então, eu convido agora casos práticos de administração, gestão pública, administrador André Furlan Meirinho, com o nome Name Rights na administração pública, panorama da legislação no Brasil, um artigo profissional. Tá, tem um ali. Bom dia a todos. Sei que é uma honra poder falar para os colegas administradores de todo o Brasil e agradecer em especial, lógico, o povo de Belo Horizonte, de Minas Gerais, sempre muito acolhedor, é o estado que é a síntese do Brasil. Então, vamos ao... Deixa eu volto aqui, né? Passa aqui. Voltar mais um. Tá ok. Aqui. Muito bem. Então, o artigo trata sobre naming rights na administração pública, um panorama da legislação no Brasil. Então, esse tema foi tema da minha tese de doutorado. Aqui nós temos um extrato de um dos capítulos. Então, eu sou o autor André Furlan Meirinho, ainda tem as contribuições do professor Valério Alessio Turnes, do professor Elvis Rony Bussior. Então, o artigo está bem atualizado depois da tese, é com dados do dia 18 de agosto, que nós vamos apresentar um panorama, então, do que tem de naming rights na administração pública. O que é naming rights? Naming de nome, rights de direito, a possibilidade, então, de dar o nome a um espaço ou a um evento por um período de tempo em troca de remuneração, seja para o proprietário do local ou para o concessionário que adquiriu esse direito. Mas aí nós vamos detalhar no próximo artigo, no próximo slide. Então, primeiro, a contextualização. Esse tema, ele é a soma da minha experiência profissional como funcionário do Banco do Brasil, como atualmente vereador em Balneário Camboriú, Santa Catarina, e já ocupei o cargo de secretário da Fazenda do nosso município, quando apresentei essa iniciativa, a primeira do Brasil, primeira norma regulamentando no Brasil, e também fui diretor lá na Fundação dos Esportes. E na questão acadêmica, sou administrador naturalmente, né, com habilitação em marketing, mas a especialização depois acabou indo muito para a área pública, então especialização em Direito Público Municipal, MBA em Desenvolvimento Regional Sustentável, e o mestrado e o doutorado, então, em Planejamento Territorial e Desenvolvimento Socioambiental. Então, indo direto ao tema, falar aqui da demanda dos lugares. Vamos pensar principalmente, vamos pensar em estados, né, pensar em municípios principalmente. As cidades têm demandas crescentes e recursos escassos, né? Os sonhos da população são infinitos e os recursos são finitos. Então, muito bem, quando se pensa então em gestão, e falando com administradores, o que se reflete no município? Como melhorar a gestão? Como fazer mais com menos? Esse é um desafio. Mas o que se pode fazer além disso? Aí vem sempre a reflexão, aumento da tributação. E aí pensa lá a questão pandemia, recursos para a saúde, diminuir o impacto econômico, aumentar a tributação. A população não aguenta mais pagar imposto. Empresas não aguentam mais pagar imposto. Então, qual é a alternativa? Esse foi o nosso desafio lá no município. Como aumentar a arrecadação sem onerar a população? E aí veio essa nossa iniciativa, então, em Balneário Camboriú, inicialmente, de, olha, se isso já é aplicado no privado, principalmente no esportes, nós podemos vincular o nome de espaços, ao nome de espaços ou de eventos públicos, à marca de empresas, as empresas pagam por isso, o poder público aumenta a arrecadação, diminui despesas, pode qualificar espaços ou eventos, e o principal, a população não paga a conta. Muito bem. E aí, então, entramos aí na questão da prática. Vamos pensar, para deixar mais claro isso. Vamos lá. Estádio do Barcelona. A Spotify, então, o aplicativo de música, paga ao Barcelona, fez um contrato de 300 milhões de euros para ter direito a vincular a sua marca ao estádio. Aqui o exemplo do Palmeiras, a seguradora Allianz paga
ao Palmeiras, enfim, a administração do estádio, o direito de vincular o nome. E temos aqui, de BH, a experiência mais recente, a Arena MRV do Atlético Mineiro, então que a construtora MRV paga por esse direito. Mas também tem isso na área pública. Então, próximo slide aqui, a Juness Arena, na Arena Multiuso, lá no Rio de Janeiro, que já no passado teve o nome de HSBC, e agora, como a Juness saindo aí do Brasil, deve ter uma alteração do nome novamente em breve. Itaipava Arena Fonte Nova, em Salvador, tem também em Recife, a vinculação a Itaipava, e veja ali ao lado, saindo um pouco do estádio, entrando em estação de metrô, Botafogo, Coca-Cola no Rio de Janeiro, temos em São Paulo, lá, Paulista Pernambucanas, ou até pegando o exemplo aqui do outro lado da avenida, Açaí Atacadista, patrocina tanto o Campeonato Brasileiro, como a estação de metrô Carrão, lá em São Paulo. Então, são experiências na área pública, que mostram que já existem. E aqui, coloco a foto da nossa cidade, Balneário Camboriú, a capital catarinense do turismo, onde nós lá refletimos, além da questão de espaços, que ainda poderiam ser teatros, parques, a questão de eventos. Vincular uma marca a um evento de Réveillon de Balneário Camboriú, que é um dos principais do país, então é uma grande possibilidade, carnaval, outros, como a Arena de Verão, que nós já tivemos lá, e eventos menores, por exemplo, pode ser até o casamento coletivo, a vinculação de uma marca de cosmético ou de quem aluga o traje da noiva. Enfim, pode chegar a várias dimensões. E chegamos a pensar, é só metrô? Não, pode ser ponto de ônibus, ajudar a viabilizar o transporte coletivo, principalmente depois da pandemia, que ficou ainda mais complexo. Equipes esportivas, enfim. De que forma, então, o poder público diminui despesas, aumenta a arrecadação, sobra mais recursos para investir em áreas como, por exemplo, saúde, educação, etc., e a iniciativa privada paga a conta e o cidadão não paga a conta. Então, indo à questão de refletir o cenário, regulamentação. Por que regulamentar? Embora vários locais não façam lei, né, porque ou está dentro de uma concessão, ou porque analisam um caso específico, as legislações já permitem, embora muitos locais não façam lei, mas por que é importante regulamentar? Para dizer até onde pode ir. E para dar segurança jurídica ao prefeito que vai implementar. Então, por exemplo, colocar o nome de uma marca numa escola, eu entendo que não é adequado. Então tem que ter limites. Quaisquer marcas podem ser vinculadas? Não. Tem que ter vedações a quais tipos de marcas. Quanto tempo os contratos? Tem que regular. Então, por isso a importância de fazer normas e que, inclusive, passando pela Câmara de Vereadores, tem o aval da sociedade, dos representantes da sociedade. Então, existem lugares que têm normas gerais. Por exemplo, Balneário Camboriú, nós fizemos para a área de turismo, cultura, esporte, assistência social, meio ambiente, e depois alteramos a lei para a mobilidade urbana, e existem leis só específicas, normas específicas, como, por exemplo, um decreto do Rio de Janeiro que fala da cidade da música, especificamente. E aí, então, Balneário Camboriú foi a primeira lei do Brasil de 2016. Aí, chegando no foco do artigo, né, que também é do foco do capítulo da tese, então a pergunta é, em que lugar do Brasil já existe regulamentação, norma local de naming rights na administração pública, como que se caracterizam? E como objetivo, então, investigar a existência de normas de patrocínio de naming rights na administração pública no Brasil. Então, a questão de referencial teórico, aqui destacando duas referências, uma de patrocínio, porque naming rights é uma forma de patrocínio. Então, a atividade de patrocínio pode ser definida como processo de aquisição dos direitos de afiliação ou associação de produtos, eventos e ou marcas com propósito de ampliar e ou diversificar os bens, os benefícios obtidos com essa associação. Então, citação de Contursi. E, especificamente sobre naming rights, direito de dar denominação a uma instalação ou um espaço físico pode ser definido como uma ferramenta de marketing em que as organizações utilizam por meio da associação de suas marcas a instalações. Então, citação do Wesley Card. Aqui eu já quero fazer... Eu usei o termo naming rights na pesquisa, naming rights, pesquisando também sobre direito à denominação, que foi a primeira tradução para o Brasil pelo Marçal Justen Filho, e depois também sobre atribuição de nome, que tinha uma dissertação de mestrado da Ikenaga que usava esse nome. Depois, no decorrer da tese, eu cheguei à conclusão que tem que usar o termo naming rights mesmo, porque cada um traduz de uma forma, é direito de denominação, direito de nome, direito de intitulação, então vai gerando uma confusão, que é melhor usar o termo em inglês,
e trazer para o nosso vocabulário como outros, né, como termos como marketing, startup, royalties, enfim, nós temos que nos apropriar desse termo que fica mais fácil o entendimento. Então, a pesquisa qualitativa, dados secundários sobre os locais que possuem normas da esfera pública, publicações oficiais relativas às legislações, através de levantamento de leis nacionais, estaduais e municipais. Então, aqui foi utilizado principalmente o portal Leis Municipais e Estaduais, que inclusive é uma empresa catarinense, mas que tem vinculação aí de vários governos nacionais, mais de 1.800 governos, tem mais de 6 milhões de leis publicadas e tem uma plataforma de consulta nacional. Nessa plataforma, então, que foi possível fazer a pesquisa, e ainda um portal de legislação do governo federal, que atualmente não existe nenhuma norma nesse sentido a nível federal. Então, o panorama do Brasil é esse. Esse é o panorama de normas no Brasil sobre naming rights. Então, vejam, mas não é a primeira de Balneário Camboriú que regulamenta? Como é que está ali o Rio de Janeiro? Como eu disse, o Rio de Janeiro tem um decreto específico para a cidade da música. Em Balneário Camboriú, 2016, nós fizemos uma regra geral para o município. E aí depois foi sendo replicada. Por exemplo, Itapoá, Guarulhos e Blumenau utilizam a regra de Balneário como modelo. Veja ali, tem uma estadual, que é um decreto do Estado de São Paulo. É importante nós pensarmos que são diferentes portes de cidades. Diferentes portes querem arrecadação de recursos, diminuição de despesas, querem, de forma disruptiva, né, mudar a forma de potencial de recursos para as políticas públicas. Então, veja, tem cidades como Rio de Janeiro, Guarulhos, Porto Alegre, tem cidades como essas que são muito grandes, tem cidades intermediárias ali como Blumenau, Balneário Camboriú, e vai ter pequenas como Santo Amaro da Imperatriz e Itapoá, no nosso estado lá de Santa Catarina. A frequência vem aumentando com o passar do tempo, né? Entre 2016 e 2020, demorou aí cerca de 5 anos para ter 7 locais, e depois, em 2 anos, já foi passado mais locais, mais 7 locais. Vamos lá. Agora, refletindo sobre os tipos de normas, então vejam que do item 1 ao 9 são normas gerais, regulamentando o tema, e aqui nas últimas, né, do 11 ao 15, são normas específicas só para uma questão pontual, e o caso de Nova Iguaçu, ele visava fazer regulamentando geral, mas depois não fez o decreto subsequente, ficou no limbo ali. Vamos dizer também, importante dizer, que Balneário Camboriú e Blumenau possuem mais de uma norma, além da regra geral, possuem outras questões específicas, pois as cidades vêm buscando aplicar. E aí chegamos também, então, a essa reflexão do panorama nacional. Santa Catarina tem 13 normas, São Paulo 5, Rio de Janeiro 2, Rio Grande do Sul 2 e o Paraná 1. Então, pensando num país que tem mais de 5.500 municípios, vejo que está bem incipiente ainda. E aí, para não estourar o tempo, como considerações finais, então, o que espera-se, né, com o artigo? Contribuir e incentivar a adoção da prática de naming rights no Brasil, em todo o país, de forma equilibrada, né, debatendo quais regras, quais locais, até que ponto se pode ir, de acordo com cada comunidade pode definir na sua lei municipal. Então, pode ter outros locais que não foram relacionados aqui? Podem, mas a ferramenta de consulta do leis municipais ela é muito importante e realmente dá uma abrangência nacional e está em todos os estados. Então, realmente, dá essa percepção. E o que se espera, né, o estímulo é que se façam novas pesquisas, aprofundamento de abordagens, dos motivos por que se foram implantados, a aceitação da população e a efetividade da adoção das normas. Então, vejam que esse é um cenário de boas perspectivas, né, para o Brasil. Eu trato de forma mais detalhada, né, na tese de doutorado, patrocínio de naming rights na administração pública, perspectivas e diretrizes para o Brasil. Defendi em fevereiro, lá na Universidade do Estado de Santa Catarina. Então, lá trato sobre questão de reflexão com outros países, entrevistas a gestores nacionais, mas aqui o objetivo realmente é a gente mostrar esse panorama, mostrar a realidade. Está extremamente atualizado, como disse, é do dia 18 de agosto, esses dados das leis nacionais. Então, vejo que muitos municípios estão fazendo, é possível que agora um novo município já esteja aprovando. É um cenário diferenciado, então, que visa
mais uma vez, vamos deixar claro, visa para os municípios aumentar a arrecadação, diminuir despesas, qualificar espaços e eventos públicos. Para a população, não tem que pagar a conta. E o grande diferencial para as empresas, para os que empreendem no nosso país, a possibilidade de vincular as suas marcas a espaços e a eventos públicos, a projetar as suas marcas. Então vejam que todos podem sair ganhando dentro de regras claras, todos podem sair ganhando, poder público, sociedade e empresas. Então fica a minha contribuição e dizer, muito honrado em poder apresentar para todo o Brasil, para os colegas administradores. Muito obrigado. Muito obrigada. Alô? Eu agradeço ao André Furlan Meirinho. Sempre é um tema que encanta. 1 minuto para uma pergunta, alguma consideração. Se puder também se apresentar de onde é, a gente gostaria, por favor. Bom dia, pessoal. Meu nome é Miguel, sou daqui de Belo Horizonte mesmo, eu trabalho na CEMIG, sou mestrando lá na UFMG. Eu queria, na verdade, não é nem uma pergunta, eu queria elogiar o trabalho. Em um dos seus últimos slides ali, acho que no penúltimo, antepenúltimo, a gente vê lá que o estado de Santa Catarina é um dos que tem tem mais legislação voltada para o termo de naming rights. E como o seu município, Balneário Camboriú, foi inovador nessa legislação, nota que ela acabou gerando um benchmark, especialmente no estado de Santa Catarina, Então, eu queria parabenizar vocês lá pelo trabalho e pontuar o quanto isso pode ser benéfico para a população, Uma vez que cidades que têm potencial turísticos, principalmente cidades pequenas do interior, onde o recurso apresenta-se escasso, você ter, por exemplo, a vinculação de um Natal, ou de um Réveillon, de um Carnaval com a marca, ou, sei lá, um rodeio, como a gente tem aqui em Minas, o Pedro Leopoldo Rodeio Show, que é um rodeio, que é uma festa famosa. Se você consegue vincular isso a uma marca, você deixa de colocar dinheiro público para ter o dinheiro privado patrocinando o próprio evento. Então, é uma ideia, é uma inovação muito legal. Oi, André, bom dia, parabéns pela apresentação. Meu nome é Alexandre Crisóstomo, sou aqui de Belo Horizonte também, sou professor de uma faculdade aqui nossa. Eu percebi que no antepenúltimo slide, mesmo que o nosso colega se referiu, as 15 cidades listadas, e eu acompanho muito IDH, professor de estatística, poucas não estão entre os melhores IDHs do Brasil. Renda per capita e IDH. Você chegou a analisar essa coincidência, ou foi uma coincidência, ou realmente as cidades que preocupam-se com isso também se preocupam em divulgar esse tipo de informação, esse tipo de produto novo ao mercado? Você chegou a fazer essa ligação entre IDH, renda per capita e name rights? Bom, agradecer o Miguel e Alexandre, que tive a honra de os conhecê-los ontem, inclusive, dizer que, primeiro, realmente é uma prática que pode se difundir nos mais diversos municípios. O desafio lá em Balneário Camboriú foi exatamente esse, a reflexão do prefeito, como aumentar a arrecadação sem a população ter que pagar a conta. E pode ir para uma série de outras questões, como existem as adoções de praças, adoções de espaços públicos, que é uma outra forma de parceria, quando se entra a manutenção, mas é algo realmente com grande potencial e que tem que aprofundar os estudos e as práticas, e um aprendendo com o outro. E o professor Alexandre também comentar que até faço a reflexão na tese com o IDH de cada uma delas, tem alguns que não estão tão bem colocados, mas acabou sendo, o foco foi especificamente em quem tinha a prática e quem queria colocar. Mas aí é um estímulo a novas pesquisas, também fazer essa reflexão. Agradeço, professora Isabela, que sei que o tempo é curto, temos muito mais palestras para contribuir. Obrigado pela honra de poder estar aqui. A gente é que agradece. Muito obrigada. Então, eu sou André Meirinho, vereador em Balneário Camboriú. Gostou do vídeo? Se inscreva, compartilhe e acompanhe também as nossas outras redes sociais.